gravando. Bom dia. Deixa eu começar lembrando que a gente fez, quer dizer, na sexta-feira, deixei gravado um vídeo falando sobre mudanças de variáveis e mudanças de variáveis, em particular, no plano, mudança nas coordenadas polares e no espaço, nas coordenadas cilíndricas e nas coordenadas esféricas. Deixa eu aproveitar para dizer fazer uma observação que eu aproveitei para calcular o volume da esfera em R3. Bom, eu observei também que, na verdade, se eu quiser calcular o volume da esfera de raio R, basta que eu saiba o volume da esfera de raio 1, porque o volume da esfera de raio R vai ser o volume da esfera de raio 1 vezes R ao cubo, em R3. Em Rn geral, as dilatações de R vão dilatar os volumes de R elevado a N. Mostrei isso na aula passada. Então, se eu quiser calcular o volume da esfera em R3, eu escrevi esse volume, da esfera, vou chamar de V1 o volume da esfera de raio 1, é simplesmente a integral de 1, deixa eu botar aqui, da esfera, que eu vou chamar, desculpa, de B1. B1 é a bola de raio 1, é a esfera de raio 1. Deixa eu pegar um apagador aqui. Vou chamar essa esfera de E1, para não confundir com o bloco. E aí eu fiz essa conta de duas maneiras, uma usando Fubini em coordenadas cartesianas e outra depois em coordenadas esféricas. Mostrei que era simples, mais simples calcular em coordenadas esféricas, mas, na verdade, eu queria fazer uma observação, é que se eu tenho uma esfera de raio 1 aqui, fazer Fubini significa, por exemplo, eu fazer Fubini significa eu fixar um Z e depois, fixado um Z, integrar em XY, né, numa certa região que eu vou chamar de A de Z, 1. Né? Então, fazer Fubini é fazer essa conta assim. Eu fixo uma variável, integro as outras. Agora estou fazendo o contrário. Em geral, eu fixo todos, integro um. Quer dizer, eu vou da direita para a esquerda, agora eu estou indo da esquerda para a direita. Fixei só o Z, né? E depois integrei nas outras variáveis. Tá? Isso aqui é Fubini. Agora, quando eu faço isso, quem é AZ, aqui na minha figura aqui, AZ significa, eu fixei um certo Z, e as Z são as regiões são os pontos XY da esfera, tal tem esse Z constante. No caso aqui da minha figura, o A de Z é justamente essa região que está aqui. Que a gente sabe, então eu fiz as contas sem fazer nenhum desenho na aula passada, mas se eu fizer um desenho aqui, a gente sabe que essa região A de Z aqui é um círculo, né? E é um círculo de raio. Isso aqui vale Z, isso aqui vale raiz quadrada de 1 menos Z2. Né? Já que isso aqui vale 1. Então, integrar 1 na região A de Z significa integrar em Z a área dessa região. A integral de 1 de A de Z é a área de A de Z. Né? E a área de A de Z, vou botar assim,
E a área de Z, a gente sabe, é π raio ao quadrado, πr2, onde R é isso aqui, raiz quadrada de 1 menos E2. E deixa eu aproveitar para dizer que eu fixo um Z, mas depois eu vou integrar no final em Z, e o Z vai ser percorrido desde aqui até aqui. Né? Então, na verdade, agora deixa eu especificar o domínio de Z, é menos 1, 1. Né? Então, o que eu tenho que fazer é isso. Isso dá integral de menos 1 a 1 de π R2, que é 1 menos E2, dz. Tem que me preocupar de escrever meio maior, para vocês enxergarem bem, porque o raio é a raiz quadrada de 1 menos E2, então raio ao quadrado é 1 menos E2, e a integral de π 1 menos E2, bom, a gente faz as contas aqui, eu não vou fazer de novo, porque eu já sei que a resposta é 4/3 de π, tá? Mas essa integral é fácil de fazer, e a gente sabe que o volume da esfera é 4/3 de π, da esfera de raio 1, né? Então isso, eu estou chamando a atenção para esse cálculo, porque na aula passada eu fiz esse cálculo sem fazer nenhum desenho, e falei, aqui agora, aqui ficou uma expressão horrível, que aí eu usei coordenadas polares para resolver, mas um desenho, mas aqui nos esclarece o que está acontecendo, né? E eu também estou aproveitando esse gancho para falar no princípio de Cavalieri, né? Que diz... Cavalieri, se não me engano, é do século XIV, e ele enunciou um princípio que dizia o seguinte, que duas regiões, ou dois corpos em R3, que têm seções transversais de mesmas áreas, têm o mesmo volume. Deixa eu dizer... Agora, olhando para cá, o que diz o princípio de Cavalieri? E o princípio de Cavalieri diz que o volume pode ser calculado, de um corpo pode ser calculado, bom, mais uma vez, como uma soma de volumes infinitesimais, né? Mas esses volumes infinitesimais pode ser calculado de várias maneiras, eu posso olhar para o volume infinitesimal de vários pontos de vista, mas agora aqui, porque eu estou fazendo aqui e para o princípio de Cavalieri, o volume infinitesimal é obtido, bom, eu vou fazer uma região até mais geral aqui, uma região qualquer, eu vou obter um volume infinitesimal fazendo isso, cortando essa região por vários planos horizontais dessa maneira, e se eu fizer uma altura dz aqui, estou considerando uma altura dz aqui, eu estou considerando esse volume infinitesimal aqui, isso é que eu estou chamando de dv, que é a de z dz. Quando eu corto aqui essa figura numa certa altura z, eu obtenho uma área A de z e eu obtenho um volume infinitesimal, que é a área vezes a altura. E a altura infinitesimal, a altura é tão pequena que a área é constante aqui nessa região, de maneira que o volume é A de z dz, e dá esse negócio que eu escrevi aqui do lado. Então, essa ideia do Cavalieri também vale para qualquer dimensão espacial. Né? Então, por exemplo, o Cavalieri observou o seguinte, que se eu pegar um paralelogramo assim e pegar um retângulo assim, se eu quiser calcular a área dessas duas figuras, eu observo que quando eu corto essa figura numa altura qualquer, esse tamanho
é igual a esse tamanho aqui. Né? Então, o princípio de Cavalieri, nesse caso, dizia, se eu cortar essa região em qualquer altura e obtiver sempre o mesmo comprimento, então, essas duas áreas são iguais. Não? Eu acho que a gente deve olhar para o princípio de Cavalieri, não dizendo que isso aqui tem o mesmo comprimento, porque a gente não obtém áreas somando comprimentos, a gente obtém áreas somando áreas infinitesimais. Né? Mas a consequência do princípio de Cavalieri, na verdade, acho que o enunciado do princípio de Cavalieri, eu acho que deveria ser dado para o Leibniz, o enunciado mais moderno, pelo menos, que diz que se isso aqui é um comprimento L de Z, para cada altura Z, então eu tenho uma área infinitesimal dA, que é L de Z dZ. Né? Então, em vez de olhar um comprimento, eu olho esse comprimento que está aqui e coloco e considero uma área infinitesimal dada por esse comprimento vezes uma altura dz. Então, é isso aqui, a L de Z dz, que é uma área infinitesimal, e, no caso aqui, a área dessa figura é a soma de áreas infinitesimais. Né? Ou seja, é a integral de L de Z dz. Né? Então, se essas duas figuras têm o mesmo L de Z para todo Z, as suas áreas são iguais. Né? E a mesma coisa vale para paralelogramos e vale para corpos em geral. Ou seja, se eu pegar essa bola aqui, esticar ela para cá, esticar ela para cá, botar cada uma dessas áreas aqui numa posição diferente, tá? Deixa eu apagar aqui agora. Se eu considerar aqui uma figura assim, deslizando cada uma dessas áreas aqui, mas de modo que em cada altura as áreas são sempre... Aliás, essa figura aqui não está boa. Quer dizer, ela tem que ser muito mais comprida para cá. Né? Para que aqui a maior área seja essa daqui, mas se eu deformar essa figura, empurrando em cada altura ela para o lado, né? Mas se todas essas áreas aqui forem iguais, essas duas figuras têm o mesmo volume. Tá? É isso que diz o princípio de Cavalieri, e é uma consequência, e na verdade, a conta é essa que está aqui. Essa que eu estou apresentando aqui, isso é uma consequência do teorema de Fubini, na verdade. Né? Então, eu queria fazer essa observação aqui. Deixa eu só um minuto. Acho que se eu molho, dá uma pequena molhadinha nesse pano vai ser melhor, mas não pode ser muita molhadinha. Pode ser bem desastroso. Ok. Então, está aqui as duas principais mudanças variáveis em R3 são as coordenadas, transformação em coordenadas esféricas e em coordenadas cilíndricas, se bem que as coordenadas cilíndricas é uma exportação da transformação principal que existe no plano, que são as coordenadas polares, né? Mas a gente tem uma generação disso para Rn, né? Então, na verdade, as coordenadas... Acho que eu apaguei aqui, botei muita água, não sei se vai ficar bom. Só um minuto. Estou aprendendo a usar direito esse quadro-negro. Espero que... Vamos ver se vai ficar bom. Então, deixa eu falar em coordenadas, não ficou nada bom. Coordenadas esféricas em Rn, né? Deixa eu lembrar, para isso, deixa eu lembrar como é que eu descrevi as coordenadas esféricas em R3, que é R cosseno θ seno φ, R seno θ seno φ e
R cosseno θ. Deixa eu lembrar para vocês quem é o θ. Dado um ponto qualquer x, y, z, o R é isso, o θ é isso, o φ é isso. Mas, talvez... bom, deixa eu por enquanto deixar assim mesmo, mas deixa eu mostrar como é que eu posso obter essas coordenadas, mesmo sem fazer nenhum desenho, ou fazer um outro desenho, a partir das coordenadas polares. Quer dizer, aqui estão as coordenadas polares, R cosseno θ e R seno θ. E se eu pegar agora uma esfera de raio 1, eu vou descrever a esfera de raio 1 com duas coordenadas apenas. Aqui está o R2 e aqui está o R. Então, vamos imaginar que aqui está um plano, mas eu estou vendo, está tudo aqui dentro. Então, eu posso, a partir do círculo em R2, construir a esfera em R3, fazendo a seguinte coisa. Vamos imaginar que não sei se eu boto menos um. Vou botar aqui. Ok. Vamos botar aqui menos R. Aliás, desculpa, vou botar aqui 0R. Então, vamos imaginar que aqui dentro, estou olhando assim, uma vista de frente, mas isso aqui é um ponto do R2. Eu tenho que construir os pontos da esfera de R3, são os pontos que satisfazem x2 mais y2 mais z2 menor ou igual a 1. Eu posso obter esses pontos da seguinte maneira. Eu pego um ponto qualquer aqui dentro do plano e construo e levanto uma altura. Eu vou chamar isso aqui de R tilde ou de R'. Vou fazer um desenho maior. Estou com medo que vocês não comecem a não enxergar. Aqui está R. Eu pego uma altura qualquer aqui dentro que eu vou chamar de R'. Vou desenhar uma circunferência aqui. Os pontos da... Eu estou chamando isso aqui de R', porque aqui eu estou vendo R2. Os pontos da... Vamos pegar os pontos da esfera de raio R. Então, vou considerar que isso aqui, desculpa, é igual a R2. Então, e vou chamar isso aqui, na verdade, de R' ao quadrado, desculpa. Então, R' é raiz quadrada desse negócio aqui. O Z, então, o Z2 mais R' ao quadrado é igual a R2. De maneira que o que eu preciso fazer é, para cada R' aqui dentro, eu tenho que levantar uma altura Z, que é a raiz quadrada de R2 menos R' ao quadrado. Se eu chamar esse ângulo aqui, aliás, coerentemente com o que eu fiz na aula passada, eu acho que eu vou chamar esse ângulo aqui de φ. Então, esse ponto aqui tem altura R seno φ, e esses pontos que estão aqui, desculpa, certo isso que eu estou fazendo? R cosseno φ, desculpa, aqui tem a altura R, isso aqui vale R cosseno φ, isso aqui vale R seno φ. Tá? Então, se eu olhar para cá, para essa expressão que está aqui, na verdade, isso aqui são os pontos do plano
que eu estou multiplicando por seno φ, e esse aqui é a altura R cosseno φ. Ou seja, o que eu quero dizer é que eu pego os pontos do R2, eu multiplico eles por seno φ, e depois acrescento mais uma altura, que é R cosseno φ, esses pontos daqui vão estar na esfera de raio R3. Né? E eu posso, agora, estender essa ideia para o R4 e para o Rn em geral, fazendo o seguinte, agora eu vou mudar um pouquinho a minha anotação. Em vez de eu chamar isso aqui de θ, eu vou chamar de θ1. Né? Em vez de chamar isso aqui de φ, eu vou chamar de θ2. E agora, isso aqui é um ponto. Quando o θ1 varia de 0 a 2π, o θ2 varia de 0 a π, isso aqui são os pontos da circunferência de raio R, em R3. E agora, se eu fizer um quadradão maior aqui, né? Isso aqui é um ponto qualquer de R3. Multiplicar isso aqui por seno de θ3, seno de θ3 e seno de θ3. E colocar aqui embaixo uma quarta coordenada, R cosseno de θ3. Né? Aqui estão pontos x1, x2, x3, x4, que satisfazem x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado mais x4 ao quadrado vai ser igual a R2. Porque quando eu fizer isso ao quadrado mais isso ao quadrado mais isso ao quadrado, eu posso botar seno de θ3 ao quadrado em evidência, vai ficar isso aqui ao quadrado, e a gente já sabe que isso aqui ao quadrado vale R ao quadrado. Então, isso ao quadrado mais isso ao quadrado mais isso ao quadrado vai dar R ao quadrado, seno ao quadrado de θ3. Com mais isso aqui ao quadrado, que é R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ3, vai dar R ao quadrado. Tá? Então, a imagem geométrica que eu tenho dessa expressão que está aí eu vou repetir aqui, é a mesma de antes. Eu penso que isso aqui é o R3. Eu levanto mais uma quarta altura, que agora é correspondente ao x4. Né? Então, aqui dentro eu tenho uma esferazinha, né? Mas eu não quero desenhar, mas aqui dentro eu tenho uma esferazinha. Eu pego um ponto qualquer aqui no interior da esfera. Então, tem uma esfera que vai variar de 0 a R. Eu pego um ponto qualquer na esfera e levanto a altura para que correspondente para que eu esteja na esfera em R4 de raio R. Tá? E para fazer isso, o que eu estou chamando de θ3 é esse ângulo que está aqui. Tá? Esse ângulo aqui que é o θ3. Tá? Quer dizer, eu pego esse ponto aqui, eu pego isso, seno de alguma coisa, mais isso, cosseno de alguma coisa, isso vai dar um ponto cuja distância à origem vale R. Não? Então, posso repetir o argumento agora aqui para passar para R5, e, na verdade, posso, então, de Rn-1, eu posso obter o Rn dessa maneira aqui. Né? Então, se eu botasse agora um seno de θ4 aqui, nessas 4 coordenadas, e botasse mais uma quinta coordenada, R cosseno de θ4, eu obteria os pontos
a descrição em coordenadas esféricas da esfera de raio, bom, dos pontos de R5, na verdade, tá? Aqui estão todos, quando eu faço R variar de 0 a infinito, eu obtenho, essas são as coordenadas esféricas em R4, tá? E eu posso generalizar essa ideia para qualquer N. Bom, deixa eu observar que a gente já sabe que o θ1 varia de 0 a 2π. O θ2, agora estou chamando de θ2, é o antigo φ, ele varia de 0 a π. E agora, quando eu acrescentar esse θ3 também, basta eu variar o θ3. Agora, todos os novos θs que aparecem, basta eu variar o θ3 de 0 a π, porque quando eu variar o θ3 de 0 a π, eu vou percorrer os pontos desde o polo sul até o polo norte. Tá? De novo, θ3 igual a 0, eu estou no polo norte, θ3 igual a π, eu estou no polo sul, e o resto já está percorrendo todos os pontos da esfera anterior. Tá? Tá claro isso? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá claro, professor. Ok, beleza. Eu estou fazendo tudo isso só para uma vez na vida vocês verem como é que a gente pode escrever as coordenadas esféricas em Rn para N geral. É fácil ver, então, como é que é a indução de dado Rn, como é que eu construo o Rn mais 1, né? Dessa maneira. Deixa eu só observar que se eu quiser calcular o jacobiano, quer dizer, eu estou mais interessado em calcular o jacobiano em coordenadas esféricas. Né? A gente viu que o jacobiano em coordenadas polares dava R, o jacobiano, isso aqui é no caso em R2, no caso R3, as coordenadas esféricas em R3, o jacobiano dava R2 seno φ. Né? E como a gente pode imaginar, esperar, em Rn, o jacobiano é alguma coisa R elevado a n menos 1. Tá? O que eu estou interessado em mostrar observar que o jacobiano, o fator R do jacobiano é elevado a n menos 1 em Rn. Tá? E para calcular o jacobiano, então está aqui a função que associa as coordenadas cartesiana às coordenadas esféricas. Né? Se eu chamar essa função aqui, agora eu já posso voltar a chamar essa função de φ, já que agora não tem mais φ nessa história aqui. Né? Então, se eu chamar essa função de φ, o jacobiano, na verdade, o jacobiano é o determinante da derivada dessa função. Então, eu tenho que calcular a derivada fininha dessa função num ponto... aliás, desculpa. Deixa eu fazer. Na verdade, é isso. Está mal escrito. θ1, θ2, R, θ3. Deixa eu botar nessa ordem aqui. Assim que eu vou botar os parâmetros das coordenadas esféricas aqui do lado direito. Acho que vai ser melhor. E essa aqui é a função, que pega θ1, θ2, R e θ3 e leva nessas coisas aqui, que são as coordenadas cartesianas. Né? Quem é a derivada dessa função? A derivada dessa função é a derivada de φ em relação a θ1, a derivada de φ em relação a θ2, a derivada de φ
em relação a R e a derivada de φ em relação a θ3. Tá? Eu botei θ3 por último porque eu quero relacionar o anterior com o seguinte, quer dizer, eu quero relacionar as coordenadas esféricas em R3 com as coordenadas esféricas em R4. Então, por isso que eu botei a coordenada θ3, que é a nova coordenada por último. Né? Então, isso aqui é uma matriz 4x4. Que eu vou escrever num bloquinho assim. Aqui é a derivada. Aqui é esse bloquinho vermelho aqui, tá? Então, eu devia até escrever em vermelho. O que eu estou chamando de fetil é esse que está aqui. Agora, deixa eu chamar isso aqui de fetil, só para dar um outro nome. Era o fio anterior, tá? Devia talvez chamar de φ3. Tá bom, vou chamar de φ3 e vou chamar essa função aqui de φ4. Tá? Então, em vez de fetil, eu vou chamar de φ3. Então, aqui é o antigo jacobiano, né? Só que ele está multiplicado por seno de θ3. Tá? É o antigo jacobiano, mas tem eu multipliquei todos eles por isso aqui, então fica tudo isso aqui, a antiga expressão, todo mundo multiplicado por esse negócio, seno de θ3. Tá? E na última linha, o que acontece? Eu tenho que derivar isso aqui. Agora isso aqui é o φ4, 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 φ4. Tem mais uma linha, que é essa última linha aqui, que eu tenho que derivar aqui em relação a θ1, a θ2 e a R. Né? A derivada em relação a θ1 é zero, a derivada em relação a θ2 é zero, a derivada em relação a R é cosseno de θ3. E depois tem a última linha, que é a derivada desse negócio aqui em relação a θ3. Então, essa derivada aqui vai dar o próprio φ3 aqui. E a derivada desse negócio aqui, do seno em relação a θ3, que é o cosseno. Então, aqui vai aparecer essas três expressões aqui, tudo multiplicado por cosseno. Né? E, finalmente, aqui embaixo vai aparecer um R, menos R seno θ3. Bom, eu não preciso ficar preocupados, que eu não quero, nem vou fazer essas contas todas. Né? Eu só quero observar o seguinte, primeiro, que nesse φ3 aqui tem um R em todas as três linhas, né? Então, aqui aparece um R, aqui aparece um R, aqui aparece um R, aqui também aparece um R, né? De maneira que eu vou tirar, se eu botar o R em evidência aqui, eu tenho um R, que é um fator comum aqui, que eu posso botar para fora do cálculo determinante, tá? Então, isso aqui é o φ3, mas quando eu calcular o determinante, tem um R que eu posso botar em evidência, tirar para fora do determinante, e aí aqui vai aparecer cosseno de θ3 e seno de θ3 nessa coluna. Tá? Nessas duas colunas aqui, também tem um R, né? Porque nessa coluna aqui é a derivada disso aqui em relação a θ1, então vai aparecer esse R, esse R, esse R, vai aparecer a derivada dessas coisas em relação a θ1, mas aqui tem um zero, né? De maneira que aqui também tem um R comum a todo mundo, e aqui também eu extraio, posso botar um R em evidência. Né? E pela mesma razão,
na segunda coluna também eu posso tirar um R em evidência. Na terceira coluna, a terceira coluna é derivada em relação a R. A derivada em relação a R simplesmente é tirar esse R que está aqui, aliás, em todos os lugares. Né? Então, na terceira coluna, que é derivada em relação a R, vai ficar uma expressão que só depende de θ1, θ2, θ3, no R não aparece mais. Né? De maneira que se eu tirar esse R, esse R, esse R, ou seja, se eu tirar R ao cubo, vai aparecer uma expressão que quer dizer, quando eu calculo um determinante, na verdade, né? Então eu não vou escrever isso. Mas na hora, então vamos fazer o seguinte: na hora que eu calcular o determinante disso aqui, né? Então isso aqui vira, em vez de virar parênteses, em vez de virar esse parênteses aqui, vira esse tracinho aqui para dizer que eu estou calculando o determinante. Então aqui eu estou calculando o determinante. Então, quando eu calculo o determinante, aparece um R3 vezes um outro determinante aonde não aparece R mais. Né? Os R's foram todos embora, ou seja, isso que está aqui é uma função de θ1, θ2, θ3. Que eu não quero calcular, que tem um significado geométrico até que vamos discutir mais tarde, né? Que tem que ver com a superfície esférica do R3. Mas o que me importa para mim, que é o que eu queria chegar à conclusão, é que em R4, e isso aqui vai ser uma coisa do tipo R3 vezes mais alguma coisa, que vai depender dos ângulos envolvidos, né? Assim como aqui era R2 vezes uma função dos ângulos envolvidos, por acaso, na verdade, só é a função de um dos ângulos envolvidos. Né? E o mesmo tipo de argumento, é chato fazer, a indução, mas o mesmo tipo de argumento me mostra que, na verdade, em Rn, de uma maneira geral, o jacobiano é R elevado a n-1 vezes alguma coisa. Né? Eu não quero discutir o que seja. O importante é que eu queria observar é que no jacobiano, em Rn, quando eu uso coordenadas esféricas, aparece um R elevado a n-1. Né? Ok. Então é isso. Está aqui o que eu queria discutir nesse momento a respeito de mudanças. Nós vamos usar essas mudanças de variável daqui para frente, elas vão aparecer. Então, o que eu queria dizer, por enquanto, a respeito de mudança de variável, é isso. Tá? E agora deixa eu passar adiante para falar em integral imprópria. Bom, até o presente momento, o que nós vemos é como é que se calcula integral de uma função que é limitada numa região qualquer limitada. Qualquer significa bem comportada, né? que tem uma fronteira razoável, ou seja, uma região dita região de Jordan. Mas, bom, vamos admitir que nós só vão aparecer regiões bem simpáticas, mas mais arbitrárias. Né? Mas, por enquanto, a gente só falou em regiões limitadas. Então, deixa eu discutir na integral imprópria como é que a gente estende a integral para regiões. 1, para regiões não limitadas, 2, para funções que não são limitadas. Bom, vocês sabem como fazer isso, mas deixa eu lembrar. No cálculo 1, a ideia, primeira, vamos considerar uma função que seja limitada. Se eu quiser calcular a integral dela numa
numa região não limitada qualquer, o que a gente faz é calcular a integral dela, por exemplo, no intervalo menos n, depois fazer o n tender para infinito. Né? A gente calcula numa região limitada, por exemplo, uma bola de raio R, e depois faz o R tender para infinito. Né? Deixa eu chamar a atenção para o fato de que isso aqui é perigoso. Pode ser um pouquinho perigoso, tem que tomar um pouco de cuidado pela seguinte razão. Deixa eu pegar a função, deixa eu considerar a função f de x igual a 1 sobre x. Né? Para não me preocupar com o que acontece perto do zero, onde o x, onde a função não está definida e onde o f de x tende para infinito, né? Deixa eu considerar essa função definida dessa maneira para x em módulo maior que 1 e, por exemplo, 0 para módulo de x menor do que 1. Né? Então, deixa eu só considerar a função fora da bola do intervalo de tamanho 1. Né? Então, essa função tem essa cara daqui. Vou considerar ela tem essa cara daqui, né? E se eu truncar ela no intervalo de raio R, né? Então, se eu truncar ela em R aqui e menos R ali, né? Quando eu calcular a integral de f de x desde menos R até R, né? De x, bom, na verdade, isso aqui vai ser integral de menos 1 a R mais integral de 1 a R, porque aqui a função vale zero, né? Mas é fácil de ver até pelo desenho que isso aqui dá zero. Né? Porque eu tenho uma simetria, essa parte aqui vai cancelar com essa parte daqui, essa integral vai valer zero. Né? Mas eu não gostaria de dizer que a integral dessa função aí vale zero, porque a área embaixo dessa curva aqui é infinita, e a área embaixo dessa curva aqui também é infinita, né? De maneira que não sei se é razoável dizer que a integral de menos infinito até mais infinito de f de x vale zero. Né? Num certo sentido, sim. Num outro sentido, não. Né? Num certo sentido, se eu tivesse exata simetria, eu posso dizer que essa integral vale zero, mas se eu não tivesse exata simetria, essa integral, talvez eu devesse dizer que essa integral não existe. E a definição que eu vou dar para a integral imprópria, que se dá para a integral imprópria, é que realmente eu quero me livrar dessa simetria capciosa, eu diria, e a maneira de fazer isso é, em vez de considerar o intervalo menos RR, eu vou considerar aqui R e R', né? E aí eu calculo a integral de menos R' até R, e não de f de x. Bom, essa integral aqui, a integral de 1 sobre x é log de x, né? De 1 a R, isso aqui vai dar log de R, né? E depois a integral dessa parte aqui vai dar menos log de R', de maneira que, na verdade, isso aqui dá log de R menos log de R', que, na verdade, é log de R sobre R'. E dependendo da maneira como R e R' tendem para zero, isso aqui pode tender para qualquer valor, na verdade. Né? Mas isso aqui não tem limite, não converge para nada, quando R e R' tendem para infinito. De maneira que eu vou dizer que nesse caso aqui, que essa função aqui não é integrável na reta toda. No entanto,
aparece muitas situações, na física aparecem muitas situações onde eu, de fato, o que eu quero fazer é aquilo que eu fiz antes. Quero considerar o limite quando R igual a R'. Tá? No caso que R igual a R', isso aqui dá log de 1, que é 0, isso é constante igual a 0, e o limite dá 0. Tá? Existe a definição do valor principal de uma integral. O valor principal da integral é esse valor aqui que eu obtenho quando eu uso essa simetria. Né? Pego uma bola de raio R e faço R tender para o infinito. Né? Mas se eu truncar de qualquer maneira, assim, com R, depois não necessariamente simétrico, então eu vou dizer que essa integral não existe. Né? Bom, uma outra abordagem que talvez seja mais cômoda, porque para estender isso aqui para o caso... Bom, a gente pode estender isso aqui para o caso do plano, para o caso do Rn, dizendo eu pego uma região qualquer e faço depois essa região tender para o infinito, mas isso já fica menos natural de fazer. O que significa dizer que a região tende para o infinito? Né? Talvez a primeira nossa ideia seria eu pego uma bola de raio R, calculo a integral de uma bola de raio R, depois faço o raio tender para o infinito, mas a gente está vendo aqui que isso pode ser perigoso. Né? Então, a maneira de a gente se livrar dessa dificuldade, uma maneira é a seguinte: eu vou olhar só para a parte positiva e a parte negativa dessa função, e se a parte positiva, assim eu me livro desse problema, desse cancelamento. Se eu olhar só para a parte positiva dessa função, essa integral dá mais infinito. Se eu olhar só para a parte negativa, essa integral daria menos infinito, e aí eu vou dizer que a função não é integrável. Tá? Então, de uma maneira geral, dado uma f de Rn em R, uma f qualquer, eu defino, a gente define f mais como sendo a parte positiva de f, que é definido como sendo o máximo entre f e 0. Essa é a parte positiva, chamada f mais. A f mais é chamada parte positiva de f, e, analogamente, f menos vai ser igual o mínimo entre f e 0, e aqui eu vou botar um sinal de menos. Então, deixa eu voltar para cá. F mais é a parte positiva, porque quando f é positivo, o f mais coincide com f. E quando f é negativo, o máximo entre f e 0 é 0, o f mais vai ser 0. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que escrever que isso aqui é f de x, se f de x é positivo, é maior ou igual a 0, e é 0 quando f de x é negativo. Tá? Isso aqui significa o f mais. Né? E o f menos, a gente olha para o mínimo de f e 0. Então, quando o f é negativo, o mínimo é f de x, mas eu botei esse sinalzinho de menos aqui para que o f menos seja também uma função positiva. Então, tanto o f mais quanto o f menos são funções positivas, e o f de x, o f menos tem esse significado. Ele vale menos f de x quando f de x é negativo, né? E vale 0 quando f de x é positivo. Né? Quando f de x é positivo, o mínimo entre f e 0 é o que eu falei, quando f de x é positivo, o mínimo entre f e 0 é 0 e o f menos dá 0. Não? E a gente tem que f é f mais menos f menos. Né? Então, o f menos, na verdade, é a parte negativa virada para o contrário, e o f mais é f mais, o f mais menos f menos. Né? Então, é fácil de ver. A gente pega um f de x. Se o f de x é positivo, isso vale 0, isso vale f de x, então f de x é igual a essa diferença. Né? Quando o f de x é negativo,
isso vale zero, isso vale menos f de x. Esse sinal de menos aqui garante que essas duas coisas são iguais. Né? Então, essa é a relação entre f mais e o f menos. Tá? E então eu vou, para uma função positiva, para f mais, eu vou, bom, agora sim, eu vou considerar uma região ômega. Se eu considerar uma região ômega bom, se eu pegar ômega contido em Rn, não necessariamente limitado, né? Então, deixa eu chamar de ômega R a interseção de ômega com uma bola de raio R. Tá? Deixa eu fazer uma figura aqui. Pega uma bola. Acho que aqui não está muito bom para fazer a figura. Eu acho que também eu não preciso. Bom. Aqui está ômega. Né? Aqui está o zero. Aqui está o ômega R. No caso, bom, deixa eu fazer assim. Aqui está o zero. Aqui está o zero. Pronto. Isso aqui que é o ômega R. Bom, é claro que quando o ômega é uma região limitada e o R é muito grande, o ômega R vai comer o ômega. O ômega R vai ser igual ao ômega. Mas quando a região ômega não é limitada, por exemplo, o ômega é o espaço todo, eu posso definir o ômega R não vai ser... Eu posso definir, então, o Rn R vai ser a bola de raio R, no caso do ômega ser o Rn todo, mas no caso do Rn ser uma região não limitada qualquer, em geral, o ômega R, então o ômega R não vai coincidir jamais com um ômega, né? Eu vou pegando regiões cada vez maiores dentro de ômega, né? E eu pego uma... Então, se f é uma região, é uma função positiva, né? Eu defino a integral de f em ômega como sendo o limite, quando r tende para infinito, da integral de f em ômega r, desde que esse negócio aqui exista e esteja bem definido. Né? Então, se o limite existir, eu vou dizer que f é integrável em ômega e a integral vale esse limite. Eu acho que eu não vou fazer desenho nenhum, porque... Bom, o desenho é esse que vocês já sabem, já conhecem. E, bom, na verdade, se o f for inteiramente negativo, a definição é a mesma. Então, para funções que são positivas, ou só positivas ou só negativas, eu não tenho aquele risco que eu descrevi no começo aqui dessa discussão, de que uma parte vai cancelar a outra, e eu posso definir a integral num limite, numa região não limitada, passando o limite dessa maneira. Tá? E eu vou dizer que... Bom, vou escrever isso aqui. Quando tudo isso fizer sentido. Tudo isso significa, isso aqui tem que estar bem definido e o limite existir. Né?
para f geral, quer dizer, para uma função f que não é toda negativa nem toda positiva, tá? Dizemos que f é integrável se f mais e f menos forem integráveis e forem integráveis. Vou botar um pontinho aqui. Então, e além disso, eu vou definir a integral de f em ômega como sendo a integral de f mais em ômega menos integral de f menos em ômega. Então, agora, por exemplo, já está definindo uma integral de uma função no espaço todo. Eu olho para a parte positiva e olho para a parte negativa e calculo o limite da parte positiva, o limite para a parte negativa e faço a diferença. Né? Então, é isso. Essa é a maneira de eu evitar aquele cancelamento esperto. Né? Mas eu repito, eu poderia definir a integral de f em ômega como limite, quando r tende para infinito, de integral em ômega r de f. Pegar uma bola de raio r, depois fazer a interseção do ômega com a bola de raio r e fazer o r tender para infinito. Isso aqui tem um nome especial, que é o valor principal da integral. Então, esse limite pode existir, mas pode ser que uma função tenha um valor principal, mas não tenha um valor, mas não seja integrável. Essa é uma maneira particular de fazer o limite. E essa aqui é a maneira mais geral. Então, isso aqui, essa definição aqui é o que os físicos gostam de chamar de valor principal, com essa abreviação aqui, VP. Bom, então é isso a respeito da integral numa região qualquer, e para uma função limitada. E agora a ideia de estender a integral para funções não limitadas é a mesma, né? Só que agora, em vez de eu truncar a região, eu vou truncar a função e depois faço o truncamento tender para infinito. Tá? Ou seja, se eu tiver agora uma função, agora, caso f não limitada, aqui eu podia pensar o seguinte: bom, agora se eu tenho uma função que vai para infinito, né? Começa daqui, eu trunco a função numa certa altura, calculo a integral desta função limitada, essa função truncada é limitada, depois eu trunco numa altura n, depois eu faço n tendendo para infinito, se o limite existir, eu digo que a integral vale esse limite, se o limite não existir, eu digo que a função não é integrável. Né? Aqui eu tenho o mesmo problema que eu tinha anteriormente. Né? Vamos pegar a mesma função 1 sobre x, só que agora eu definindo ela não no intervalo fora da bola de raio 1, ou seja, fora do intervalo menos 1, 1, mas pelo contrário, pegar a função definida no intervalo menos 1, 1. Né? Então, se eu pegar a função 1 sobre x, definida no intervalo menos 1, 1, né? Se eu truncar aqui em n e aqui em menos n, se eu truncar de forma simétrica, né, essa área aqui vai ser igual a essa, a integral vai valer zero. Né? Quando eu fizer n tendendo para infinito, o limite vai valer zero, porque essa integral vale zero para qualquer n. Né? Mas se aqui eu truncar em n e aqui eu truncar em n', né,
Essa integral aqui vai valer log, agora já não vai valer quanto? Log de n sobre n', ou log de n' sobre n. Alguma coisa assim. Né? Um pouco de preguiça de pensar. Ou vai ser isso, ou essa linha vai estar para o lado de cá. Né? Quando n igual a n', isso vai dar zero, mas quando n é diferente de n', dependendo da velocidade com que isso vai para o infinito e a velocidade com que relativa com que essas duas coisas vão para o infinito, esse limite pode dar qualquer coisa. Tá? Isso aqui é exatamente, a situação exatamente análoga ao caso da região externa, né? De maneira que eu tenho que ter que eu tenho o mesmo problema e eu tenho a mesma solução. Né? Então, a solução, a maneira de eu definir a integral de uma função não limitada é fazer o seguinte: vamos pensar primeiro no caso em que f é positivo. Né? Então, no caso em que f é positivo, eu defino o truncamento. Eu vou chamar de fn de x a função que é o mínimo entre f de x e n. Né? Ou seja, ela vale f de x quando x é menor do que n. E vale n quando f de x é maior que n. Né? Então, é exatamente esse truncamento que está aqui. Né? Eu corto em n, né? E vou definir... E vou dizer que f é integrável numa região ômega se o limite, quando n tende para o infinito, de integral em ômega de fn de x existe. Se esse limite existir, eu digo que a função é f integrável e vou dizer que é integral e mais. E, nesse caso, eu defino a integral de f como sendo esse limite. É isso. Bom, vou ser um pouco preguiçoso, eu quero economizar 4 negros, mas não é tanto preguiça, mas é vontade de economizar o quadro negro, para considerar um caso em que f é toda negativa. Se f é negativa, eu vou definir f menos n para um n positivo. Pegar um n positivo, né? Eu vou definir f de n, desculpa, acho que é melhor definir f de n, o n vai ser negativo, como sendo o máximo entre f e n. Acho que é isso, né? Porque quando f de x é maior do que n, o fn dá f, e quando o f de x é menor do que n, o fn de x dá n. Né? Então, o f é negativo, né? Eventualmente tende para menos infinito, eu trunco aqui embaixo, né? Por n, desculpa, n não, desculpa, eu estou considerando n negativo, né? Estou considerando n negativo, desculpa, aqui é menos n, desculpa. Vamos ver, então, quando o f de x é maior que menos n, o fn coincide com f. Quando o f de x está abaixo do menos n, o fn vale menos n, tá? Então, a função ia lá para baixo, eu peguei e trunquei aqui, tá? Então, essa aqui é a função fn para n... desculpa, eu devia chamar isso aqui de f menos n mesmo. O n é negativo. Eu não troquei aqui, tá bom? O n é positivo. Okay. Então, vamos chamar de f de menos n. Né? Essa função. E agora eu vou dizer que f é integrável se isso aqui, se esse limite existe, né? E a integral, nesse caso, vai ser esse limite. Tá? Então, eu vou truncando aqui e vou baixando.
se essa integral existir no limite, né? Não vai ser o caso desse desenho aqui, mas se eu tivesse uma coisa assim, então podia acontecer que eu trunque menos n, mas pode ser que quando menos n tende para infinito, essa área aqui ainda seja finita, essa integral convirja, né, para alguma coisa. Né? Ok. Então, está aqui a maneira de definir integrais de funções que não são limitadas, já defini para funções positivas e para funções negativas, e agora, uma função qualquer, se f é a diferença entre sua parte positiva e sua parte negativa, eu vou definir a integral de f numa certa região como sendo essa integral aqui. Agora eu já defini essas duas entidades que está aqui, integrais para funções não limitadas, se ela é toda positiva ou se ela é toda negativa, então essas duas coisas já estão definidas, e eu defino a integral de f assim. Tá? É a maneira de eu evitar essa coisa de cancelamento por simetria, por alguma particularidade. Né? Ok? A outra observação que eu não fiz, que eu fui passando aqui, mas eu me sinto na obrigação de fazer, é que quando eu pego uma função e pego a sua parte positiva e sua parte negativa, não tem nenhum risco de eu ter uma função que não é integrável, Lebesgue, mas cujas partes positivas e negativas sejam... Lebesgue não, desculpa, não é Riemann integrável, quer dizer, que não obedece ao critério Lebesgue, mas para a qual a sua parte positiva e a sua parte negativa seriam integráveis. Né? Ou seja, o que é fácil de ver, muito fácil de ver, é que f obedece ao critério de Lebesgue, né? Vou escrever aqui f de Lebesgue, para dizer que f obedece ao critério de Lebesgue, ou seja, f tem um conjunto de descontinuidades que tem medida nula, se somente se f mais e f menos também satisfazem isso aqui. Né? É claro que se o conjunto de descontinuidade de f mais e o conjunto de descontinuidade de f menos, ambos têm medida nula, o conjunto de descontinuidade de f vai ser a união desses dois conjuntos. Né? E vice-versa. Então, eu não introduzo... Quer dizer, quando eu trunco f... Quando eu pego f e pego só a sua parte positiva, eu não introduzo nenhuma descontinuidade a mais na função f. Então, não tem perigo de eu piorar a função f+, quando eu faço isso, nem tenho perigo de piorar a f-. Né? Deixa eu fazer um desenho aqui. Eu tenho uma função que é descontínua assim, né? E depois assim. Vamos pegar uma função que seja assim. Tem uma descontinuidade aqui e uma descontinuidade aqui. Né? Bom, aqui eu tenho uma descontinuidade f e eu terei a mesma descontinuidade em f+, porque, afinal de contas, aqui todo mundo é positivo. Se eu olho para f ou para f+, elas são iguais aqui, ela tem a mesma descontinuidade. Né? Aliás, deixa eu fazer essa função assim. Deixa eu continuar essa função assim. Aqui eu tenho uma descontinuidade que eu passo de positivo para negativo. Né? Bom, como aqui eu passo de negativa para positiva, quando eu pegar a função f+, ela vai ser essa parte daqui e zero para cá. Tá? Zero à esquerda daqui. Né? Então, quando eu tenho uma função f, assim, a f+, eu não fiz o desenho, a f+ é simplesmente pegar onde ela é negativa, virar zero. Tá? Esse aqui virou isso aqui. Esse aqui é f+, e a f- é pegar isso aqui, botar zero do lado de cá e trocar o sinal, porque f- eu mudo de sinal. Tá? Então, está aqui desenhada a f+.
E está aqui desenhada a f menos para essa função f. Então, se a f era contínua, a f mais e a f menos vão ser contínuas. Né? E se a f é descontínua, no ponto onde todo mundo era nessa região onde a função é positiva, a f mais vai ter a mesma descontinuidade, não vai ter mais nenhuma outra descontinuidade, e aqui a função f é contínua e a função f mais e f menos serão descontínuas também, tá? Porque a função f mais eu vou prolongar para cá, vai ter essa descontinuidade, e a função f menos, além de inverter o sinal, vai ter um salto, também vai ter essa descontinuidade. Então, não introduzo nenhuma descontinuidade a mais nessa função. Né? E aqui, quando eu trunco aqui, o fato de passar de positivo para negativo, significa que eu trunco para cá, trunco para lá a função, mas eu também não introduzo nenhuma descontinuidade. Então, quando eu faço essas coisas aqui, eu não tenho perigo de eu estar piorando as funções f mais ou f menos em relação ao que f tem de ruim. Né? Nem pioro, nem melhoro nada, desse ponto de vista do critério de Lebesgue. Então, está aqui a definição. Agora a gente já sabe integrar. Já está definidas as integrais de funções quaisquer, limitadas e não limitadas, e em regiões quaisquer, limitadas ou não limitadas. Perguntas? Deixa eu dar uma olhada para ver que horas são, para ver se eu posso avançar mais um pouquinho. Eu vou gastar mais um pouquinho do meu tempo. Professor, rapidinho, você vai dar o gabarito da listão? Vou. Ah, beleza. Vou ver se eu faço isso hoje, tá? Mas prometo que eu faço isso não hoje, amanhã, até amanhã. E quero também dar uma lista 2. Também quero fazer isso no máximo até amanhã. Então, vamos agora ver o exemplo. Eu quero agora discutir o caso da função f de x igual a r elevado a p. Vou botar aqui r elevado a menos p. P é positivo. Né? E isso aqui é uma função radial. Tá? Bom, quando eu escrevo, tá bom, isso aqui está mal escrito, deixa eu escrever melhor. Isso. Tá? Não, nada disso. Não vou escrever nada disso. Besteira, estou escrevendo besteira. Melhor não escrever besteira. F é uma função de Rn. E não de Rn. Então, F é uma função de Rn. Né? O x aqui é um vetor x1, x2, xn, e o r é a sua coordenada polar, o seu raio, é raiz quadrada de somatório. R é isso aqui, né? Então, a função assimetria radial, que depende só de R. Eu quero discutir quando essa função... Então, a função fr elevado a p tem essa cara aqui, né? Para p igual a 1 e n igual a 1, ela tem essa cara aqui, né? Que R é sempre positivo. Tá? Então, tem essa cara daqui. Eu quero discutir quando é que essa função é integrável ou não é integrável. Né? Bom, em R2, ela teria... O gráfico dela seria uma coisa assim, né? Bom, a pergunta é para que valores de P essa função é integrável. E integrável aqui tem duas discussões, porque essa função tanto vai para infinito, ela não é limitada, né? Ela vai para infinito quando R vai para zero,
né? E depois eu também quero, o que eu quero discutir é isso aqui. Na verdade, eu quero discutir duas coisas. Tá bom. Eu quero discutir isso aqui. A integral em Rn toda, a gente vai ver que essa integral não existe jamais, tá? Mas o que acontece, mas eu quero discutir isso, e quero discutir isso. Acho que eu podia botar aqui. A gente vai ver, vamos fazer as contas, mas a gente vai ver que quando isso existe, isso não existe, quando isso existe, isso não existe. Né? De maneira que a integral no espaço todo, que seria a integral nessa região mais a integral nessa região, não vai existir jamais. Né? Dessas duas regiões aqui, tem uma região aqui que é R menor que 1, e tem a outra... Bom, deixa eu pegar só R positivo, desculpa. Tem essa região aqui que é R menor que 1, e tem essa região aqui que é R maior que 1. Tá? Então, quando eu separo nessas duas partes aqui a região é limitada, mas a função não é limitada. Aqui a região não é limitada, a função é limitada, mas a região não é limitada. Tá? Então, essas duas integrais são duas integrais impróprias, uma porque a função aqui não é limitada e outra porque a região não é limitada. Tá? E aqui nessa região aqui, quanto menos violentamente essa função vai para o infinito, mais chances eu tenho dela ser integrável. Tá? Então, ela não pode ir muito violentamente para o infinito, senão não vai ser integrável. Isso que é razoável, é isso que vai acontecer. Tá? Então, o que acontece? Quanto maior P, quando R tende para zero, o que acontece aqui, o problema é quando R tende para zero. Tá? Então, se eu pensar que isso aqui é 1 sobre R elevado a P, quando R tende para zero, 1 sobre R tende para infinito. Né? Então, P grande é ruim. Tá? Porque 1 sobre R tende para infinito, elevado a P. Quanto maior P, é pior. Tá? Então, o que eu espero é que essa integral aqui talvez seja boa para uns certos P's pequenos, mas não para uns P's grandes. De qualquer maneira, P, quando vai crescendo, fica ruim. Tá? E aqui é o contrário, porque aqui eu quero que essa função aqui grude bastante no eixo, tá? Que ela decai. Se ela decair muito violentamente, tem chance do limite existir. Se ela decair muito suavemente, as chances são menores. Né? Então, quando R tende para infinito, aqui o problema é R tender para infinito. Quanto 1 sobre R tende para zero, né? Quando R tende para infinito. Então, quando eu elevar P, quanto maior P, mais 1 sobre R vai tender para zero. Né? Porque 1 sobre R tende para zero, se eu elevo a P, se P é muito grande, favorece as coisas. Se P é menor, desfavorece. Tá? Então, o que eu espero aqui é que P grande talvez seja bom, e aqui eu acho que P pequeno é bom, P grande é ruim, e aqui é o contrário. Né? É isso que eu espero. Vamos fazer as contas. Né? Disso daqui, as contas são muito fáceis de serem feitas se eu usar coordenadas polares, ou desculpa, esféricas no caso. Tá? Eu estou em Rn. Aqui é o típico situação em que está tudo me implorando para usar coordenadas esféricas, já que é tudo definido em função de R, que é a distância à origem, né? É o R que a gente conhece. Tá? Então, se eu usar coordenadas esféricas, que é aquelas que eu descrevi antes com os ângulos θ1, θ2, θ3 até θn-1, tem n-1 ângulos e tem o R,
Tá? Eu não preciso muito me preocupar com a cara dessa função aqui, porque a região já está descrita em coordenadas, esféricas, então a região é essa mesmo. Né? A função também já está descrita em coordenadas esféricas. Né? E quando eu calcular isso aqui em dθ1, dθ n-1 dr, né? Que aqui eu escrevi assim, mas na verdade isso aqui é raiz quadrada de x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, etc., mais xn ao quadrado. Eu estou integrando em dx, dx1, dx2, dxn. Né? Isso aqui estou integrando em coordenadas cartesianas, mas quando eu faço a mudança de variável para escrever em coordenadas polares, esféricas, né? Aqui eu tenho que botar o jacobiano da transformação. Né? E na aula de hoje eu fiz toda essa discussão para dizer que o jacobiano da transformação é... O jacobiano que eu tenho que botar aqui é R elevado a n menos 1. Deixa eu botar um n grande aqui, que eu estou botando um n grande aqui. R elevado a n menos 1 vezes uma certa função g de θ1, θe. Tá? Então, tem uma função aqui de θ1, θ2, θn, e a região, se eu fosse integrar... Bom, para escrever isso aqui com mais detalhe, essa região aqui é uma região do Rn. Né? É a região de todos os pontos onde o R é menor do que 1. Né? Então, se eu quiser escrever isso aqui com detalhes, eu tenho que escrever isso aqui. Agora eu vou escrever com mais detalhes. Isso aqui é R elevado a menos P mais N menos 1. Né? Vou botar aqui mais do lado. Né? Aqui eu vou ter θ1 vai variar de 0 a 2π. O θ2 vai variar de 0 a π. Todo mundo varia de 0 a π, menos o primeiro que varia de 0 a 2π. Né? Mas isso também é um detalhe que não tem muita importância. Onde é que é a região de variação? Mas importante só que é uma região limitada, porque isso aqui vai ser uma coisa desse tipo. Bom, desculpa, faltou. Faltou ainda por cima integrar. Eu descrevi o θ1, θ2, θn, menos θn, mas não descrevi. Desculpa, aqui é θn menos 1, não é θn. Né? Então, aqui eu tenho a zn menos 1 primeira coordenada, a enésima coordenada é o r, que varia de 0 a 1. Né? E se eu integrar primeiro em R e depois nos tetas, então, isso aqui, quando eu integrar primeiro em R, isso aqui não depende de R, eu posso botar para fora da integral. Né? Aqui eu vou ter, e essa integral, deixa eu destacar essa integral aqui que tem no interior. Isto é, bom, isso é a primitiva de R elevado a n menos p menos 1, é R elevado a n menos p, tá? Sobre n menos p, que eu calculo de 0 a 1, e quando... Bom, a única coisa que interessa é quando R igual a 1 vai dar um certo valor, mas o que interessa, na verdade, é quando eu substituo isso aqui por 0, né? Isso aqui também é uma integral própria, na verdade, o que eu precisava fazer era calcular de epsilon a 1 e depois fazer o epsilon tender para 0, mas a gente já faz isso dessa maneira. Eu substituo R por 0. Se isso aqui for negativo, eu estou mal. Tá?
Significa que essa integral aqui não existe, porque quando o epsilon tende para zero, o epsilon elevado a n menos p vai tender para mais infinito. Tá? Isto aqui vai dar infinito se se isso aqui for negativo, ou seja, se n é menor do que p. Né? E vai dar, e quando n é maior do que p, isso calculado em 0 vai dar 0, isso calculado em 1 vai dar 1, vai dar um valor aqui, não é importante qual é o valor, o importante é só que é um valor finito. Tá? Quando a gente escreve assim, eu escrevi isso aqui na esperança de que alguém ia protestar, ninguém protestou, mas quando a gente calcula essa integral aqui, a gente percebe que está faltando alguma coisa. O que está faltando? Bom, está faltando o caso n igual a p aqui. Aqui tem n maior que p, n menor que p, não tem o caso n igual a p. Porque no caso n igual a p, quando n igual a p, isso aqui dá 1 sobre r. Tá? A integral não dá isso. Isso aqui não faz sentido quando n igual a p, eu não posso dividir por n menos p. Né? É porque a integral, quando n igual a p, a integral de r menos 1 é log de r. Né? Mas, de qualquer maneira, o log de r de 0 a 1, quando r tender para 0, isso vai tender para infinito. Né? De maneira que, na verdade, o n igual a p está do lado de cá, está do lado problemático. A integral não converge. Né? Então, essa integral aqui só converge se n é maior do que p. E depois, então, eu faço essa integral aqui dentro, eu boto isso aqui para fora da integral, faço a integral desse negócio aqui dentro, dá 1 sobre n menos p, quando n é maior que p, e o resto é uma função contínua, bem comportada, que eu estou integrando no intervalo limitado, numa região limitada, em θ1, θn, vai dar uma constante que não me interessa qual que seja. Tá? A conclusão dessa discussão toda é que a integral da função 1 sobre r elevado a menos p numa bola de raio 1, isto é finita se somente se n é maior do que p. Tá? Bom, pelo menos eu espero que isso seja coerente com qualquer discussão que a gente fez antes, ou seja, P grande é ruim, P pequeno é bom, é melhor. Né? Pelo menos a gente tinha visto que quanto maior P, pior a situação. Tá? Porque quanto maior P, quando R tende para 0, 1 sobre R tende para infinito, elevado a P, P grande é ruim. Tá? Então, aqui, realmente, P tem que ser suficientemente pequeno e, no caso, suficientemente pequeno é N, é P menor do que N. N é o valor crítico. Não? Tá claro isso? Então, esse é o caso do que acontece perto do zero. Tá? Então, por exemplo, só para ficar mais... acho que vale a pena a gente olhar para o caso n igual a 1. Tá? Se eu fizer aqui 1 sobre x elevado a p, tá? P igual a 1 é o valor crítico. Tá? A gente pega 1 sobre x, a gente sabe que 1 sobre x, a área aqui embaixo da curva de 1 sobre x é infinita. Né? Porque a integral de 1 sobre x é log de x. Isso
Não tem limite quando x tende para zero. Tá? Então, sobre x, não tem a área embaixo aqui da curva, a integral de 0 a 1 de 1 sobre x, isso é infinito. Né? Se em vez de x eu botar x ao quadrado, só piora. Tá? Quer dizer, se 1 sobre x a área já é infinita, 1 sobre x elevado a p, para qualquer p maior que 1, só vai ficar uma função maior ainda, a área não pode ser finita. Tá? O que é fácil de ver também é que se eu botar, bom, aqui no cálculo 1 a gente sabe, eu vou repetir essa conta que está aqui, se eu fizer a integral de x elevado a menos p, isso dá x elevado a 1 menos p sobre 1 menos p, quando p é diferente de 1, né? E quando p é menor do que 1, esse negócio de 0 a 1 é finito se o p é menor do que 1. Tá? Então, x para n igual a 1, p igual a 1 é o parâmetro limite. Tá? Ou seja, a área embaixo de 1 sobre x é infinita, mas ela é do tipo log, né? Se eu faço a integral de 1, se eu faço de delta até 1, isso cresce, mas cresce como log de delta. Log é a coisa mais suave que pode crescer, pelo mais suave. Claro que eu posso pegar log de delta, mas log de delta é suficientemente suave. Quando aparece o log de delta, a gente sempre tem que estar desconfiando que a gente está no caso limite. Quer dizer, eu faço x elevado a menos p, com p, qualquer coisa um pouquinho maior que 1, desculpa, um pouquinho menor do que 1, já resolve o meu problema. Né? E em Rn, então, em n para n igual a 2, né? Se eu pegar 1 sobre x2, né? Isso dá um volume, então a função 1 sobre x2. Isso aqui for 1 sobre x2, isso dá um volume infinito. Mas se eu pegar qualquer coisa, um p um pouquinho menor do que 2, esse volume aqui embaixo, só nessa região aqui, se eu truncar aqui, só nessa região isso aqui é finito. Bom, então é isso. O que acontece agora? Vamos ver o que acontece no... O que acontece no caso exterior para R maior do que 1, né? Se eu olhar nessa região aqui, ou seja, se eu olhar para essa integral aqui, bom, a conta é a mesma, né? Podia nem ter apagado, né? Quando eu usar coordenadas esféricas, mais uma vez, eu vou ter isso, né? E mais uma certa função do θ1, θn menos 1, né? E eu vou integrar isso aqui nesta região. E aí é a mesma coisa. Os tetas vão variar, todos os tetas vão variar numa certa região, tem uma função g de θ, isso desacopla completamente, isso aqui vai ser igual a uma integral de g de θ1, θn menos 1. Né? N menos 1 integrais numa certa região, R, que não me interessa o que é, mas na verdade é um bloquinho, vou chamar essa região de B, porque é um bloquinho, é θ1 variando de 0 a 2π, o outro variando de 0 a π, 0 a π, 0 a π, né? E mais, então isso aqui é uma constante, né? E mais a integral de 1 a infinito desse negócio aqui, dr, né? E essa parte que está aqui é isso que está aqui, vou escrever aqui do lado, a integral de R elevado a n menos p menos 1,
de 1 a infinito é R elevado a N menos P sobre N menos P, a não ser que N seja igual a P, quando esse negócio não faz sentido, tá? De 1 a infinito. E aí é a mesma coisa, só que inversa, né? Então, tem que calcular isso de 1 a R e fazer o R tender para infinito. Mas quando eu calculo de 1 a R talvez não seja uma boa letra, mas de 1 a N, depois vou fazer N tender para infinito. Quando eu fizer, botar N aqui, elevado a N menos P, se o N menos P for positivo, eu estou mal. Se o N menos P for negativo, eu estou bem. Então, isso aqui vai ser infinito se isso aqui for positivo, ou seja, se N é menor do que P, se P é menor do que N, e se isso aqui é negativo, ou seja, se o P é maior do que N, isso é negativo, e aí infinito elevado a uma coisa negativa vai ser zero e vai dar aquele mesmo valor. Né? E, de novo, aqui não está contemplado o caso N igual a P, mas no caso N igual a P, aqui eu teria 1 sobre R, da log de R, infinito também dá infinito, de maneira que, mais uma vez, o caso P igual a N está no caso negativo, está no caso que a integral não existe. Né? Então, isso aqui está coerente, eu acho que com aquela argumentação que eu fiz no começo dessa discussão, que é que quanto mais esse negócio gruda no eixo horizontal, melhor, tá? Então, como eu tenho R elevado a menos P, quanto maior P, mais isso gruda, mais isso tende para zero, mais rapidamente esse negócio tende para zero quando R tende para infinito, tá? Então, P grande é bom, P pequeno é ruim, e o P crítico é N de novo, tá? É o mesmo, P crítico é o mesmo N. Né? E é isso. Tá? E conforme eu disse antes, quando P é bom aqui, é ruim aqui. Quando é ruim aqui, é bom aqui. Né? A não ser no caso limite, P igual a N, P igual a N, é ruim aqui, é ruim aqui. Né? Então, quando P igual a N, eu tô mal tanto perto de zero quanto perto de infinito. Né? Mas tirando o caso P igual a N, nos outros casos, onde um é bom, o outro é ruim. Ok? Bom, eu vou parar por aqui, porque já falei bastante. É isso. Perguntas? Nada? Bom, então eu vou ficar por aqui. Eu estou com um compromisso com vocês de entregar uma resolução da lista. Vou fazer isso. Estou com outro compromisso com vocês que eu quero. Já temos material para uma lista 2, mas eu não gostaria que vocês vissem a resolução da lista antes de fazer a lista. Né? Então, eu acho que quem não fez a lista, eu sugiro que tente fazer antes de ver a minha resolução. E se vocês acharem necessário que a gente discuta a resolução na quarta-feira, vocês me digam que podemos fazer uma sessão na quarta-feira para discutir essa e outras dúvidas. Né? Eu vou